E aí, tudo certo? Podemos começar? Então vamos lá. Aliando-se ora aos aristocráticos patrícios, ora ao Partido Popular, composto de plebeus e homens novos que eram marginalizados politicamente, os ditadores eram generais do exército e seus governos refletiram uma grande importância assumida pelas forças armadas no momento da crise. As constantes disputas pelo poder entre os militares resultaram na criação dos triunviratos, governos de 3 líderes político-militares, o que também acabou aguçando as diferenças. O primeiro triunvirato era formado por Caio Júlio César, Pompeu e Crasso. Caio Júlio César, Pompeu e Crasso. Júlio César proclamou-se ditador, iniciou uma série de reformas econômicas e administrativas e tentou, sem sucesso, criar um novo pacto político no qual seu poder seria maior que o do Senado. Sucederam-se a proclamação da ditadura vitalícia de César e seu assassinato, em pleno Senado, em 44 a.C. Seguiu-se o segundo triunvirato, formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido, originando novos confrontos. Otávio, em 31 a.C., conseguiu derrotar os seus rivais e recebeu do Senado os títulos de príncipes, ou seja, primeiro cidadão, e imperador, ou seja, o supremo. E ele atribuiu a si mesmo o título de Augusto, o divino. Concentrando os poderes em suas mãos e realizando uma série de reformas, Otávio Augusto derrubou a República e instaurou o Império. Dá uma olhada aqui no mapa nas conquistas de Otávio Augusto. Falando do Império, a gente precisa perceber que com a centralização do poder nas mãos do imperador e a diminuição do poder do Senado, ocorreu uma profunda reforma política em Roma. O imperador passou não só a deter o poder político, mas também a ser cultuado como uma divindade, como indica o seu título de Augustus, o divino. Na prática, os imperadores eram ainda comandantes do exército e impunham sua autoridade pela força. Otávio Augusto, ao implantar o império, dedicou-se a instituir reformas administrativas que progressivamente favoreceram a constituição de uma burocracia, nomeada com base em critérios censitários, ou seja, de acordo com a sua renda, com seus rendimentos. A burocracia era a nova classe privilegiada de Roma, formado tanto pela antiga aristocracia patrícia, que assim mantinha seus privilégios, embora subordinada politicamente ao imperador, quanto pelos comerciantes enriquecidos com a expansão territorial, ou seja, os homens novos, que dessa forma ganhavam espaço na partilha do poder. Atenuava-se assim a tensão social entre as camadas mais abastadas. Otávio praticou várias vezes a doação de trigo e posteriormente de pão ao povo. Já os munera ou ludi, jogos, disputas e combates entre gladiadores, eram celebrados de acordo com a vontade do imperador e as circunstâncias políticas. Em obra dominada O Pão e Circo, o historiador Paul Veyne propõe um estudo sobre o funcionamento político de Roma, fazendo com que a expressão pão e circo tenha sido utilizada por alguns historiadores para descrever os mecanismos políticos na Roma antiga. Além de garantir os privilégios da elite burocrática e o sustento da plebe, Otávio manteve a expansão territorial como objetivo permanente do império. Roma conquistava territórios cada vez mais extensos. Centenas de milhares de estrangeiros eram escravizados e seu trabalho se tornou a base da economia romana. Ao mesmo tempo, o exército se fortalecia, o que era sinônimo de estabilidade política, isso é, de um imperador também forte. O governo de Otávio Augusto, de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, foi caracterizado ainda pela ampliação do comércio entre as províncias, pela construção de estradas, pontes e aquedutos e grandes realizações culturais. A literatura floresceu, destacando-se a atuação do ministro Mecenas, que apoiou financeiramente artistas e escritores, como os poetas Virgílio, Horácio e Ovídio, dando aí a origem à expressão mecenato, que a gente retoma quando a gente fala de renascimento cultural. Esse período, considerado o mais rico da civilização romana, em termos culturais, foi denominado Alto Império. Mas após a morte de Otávio Augusto,
assumiu o governo o imperador Tibério, seguindo-se diversos governantes tradicionalmente lembrados de maneira negativa. O governo de Tibério teria sido marcado pela imoralidade e pela corrupção, com intrigas, conspirações e perseguições. Foi durante seu governo que Jesus Cristo foi crucificado. Seu sucessor, Calígula, teria sido um déspota, e Cláudio, que o sucedeu, foi envenenado pela própria esposa. O imperador Nero, por sua vez, foi acusado de atear fogo em Roma e culpar os seguidores do cristianismo, que por isso eram presos e levados a imensas arenas para enfrentar leões ou outros animais selvagens, ou ainda gladiadores em espetáculos públicos. Nero também teria ordenado a morte de sua mãe e de sua esposa, e a esposa de seu meio-irmão, e também da esposa dele mesmo. Embora certas fontes históricas, como os escritos dos historiadores Tácito e Suetônio, não retratem o imperador de forma favorável, alguns relatos apontam a popularidade de Nero entre o povo romano. A historiografia tradicional de Nero como imperador maldito, reforçada com produções de historiadores cristãos nos séculos seguintes, tem sido questionada e revista, apontando algumas novas interpretações. De qualquer forma, só com a dinastia dos Flávios, que vai de 68 d.C. a 96 d.C., e em especial com a dos Antoninos, de 96 d.C. a 192 d.C., foram superadas as violentas disputas sucessórias e Roma retomou a expansão territorial. As últimas anexações do Império e a estabilidade financeira firmaram a fase final do apogeu romana. Destacam-se os imperadores Trajano, que retomou a ampliação do território, e Marco Aurélio, conhecido como imperador filósofo. Na próxima aula, a gente vai falar do Baixo Império e vamos ver como é que Roma caminha para o colapso. Até mais.